Hebreus capítulo 1. Você sabe que nós somos cristãos, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos, olha que legal, para você que está chegando agora, você e eu decidimos crer na Bíblia, nós somos cristãos, nós cremos em Jesus, nós cremos em Jesus não só como um profeta, não só como um homem maravilhoso que habitou entre nós, que esteve entre nós há 2000 e tantos anos atrás. Não, nós cremos em Jesus como Filho de Deus, o Verbo, a palavra, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, isso é muito importante, que é a nossa fé, viu, gente? Ontem eu fiquei muito feliz de ouvir o pastor Márcio pregando pela manhã na nossa comunidade. Se você ainda não assistiu esta pregação, assista, está aqui no nosso Instagram, no YouTube também, você pode escolher onde você quer assistir. Assista a pregação que o pastor Márcio fez ontem pela manhã e o Jean à noite, falando a respeito do amor de Deus. O Márcio falando da fé, da nossa conduta de fé, da nossa posição de fé, e o Jean falando sobre o amor de Deus à noite. Então, foram duas ministrações maravilhosas. Deus tem dado muita graça a esses pastores para nos abençoarem, para nos edificarem, e isto tem sido, para você e para mim, motivo de muita alegria e gratidão. Eu louvo ao Senhor, porque Ele tem colocado homens melhores do que eu ao meu lado, para nos abençoar, para abençoar você. Então, aqui a gente deixa a nossa expressão de gratidão ao Pai e a esses irmãos que têm nos abençoado tanto. Então, você não deixe de ouvir as pregações que foram ministradas ontem pela manhã e à noite. Hebreus capítulo 1, olha que coisa maravilhosa. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ok? Lá atrás. Versículo 2 de Hebreus 1. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem ele, o Pai, constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por que eu gosto desta palavra universo inserida neste texto? Porque é muito mais do que a terra, é muito mais do que os homens. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus, o Pai, criou um universo, a existência do que você e eu conhecemos e possamos vir a conhecer, e aquilo que talvez nunca venhamos a conhecer, o universo, a existência, ela existe, a realidade, ela é fundamentada, criada em Jesus. Nossa, isso é muito poderoso, gente. Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, primogênito. Jesus, aquele que habita em nós, ele, da pessoa dele, tudo foi criado, tudo existe, tudo foi planejado, tudo foi executado na pessoa dele e para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nele, o universo, diz a Bíblia, foi feito. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ninguém conhece a Deus se não conhecer a Jesus. Biblicamente falando, olha que coisa poderosa isso aqui, hein? Não perca, não. Biblicamente falando, eu sei que isso pode trazer certa inquietude ou polêmica, mas, lamentavelmente, sem querer ser polêmico, nós não podemos jamais deixar de ser bíblicos. Biblicamente falando, crer em Deus e não crer em Jesus como Filho de Deus, como herdeiro de todas as coisas, como sendo ele, Jesus, e por meio dele, o Criador de toda a existência, de tudo que existe, tudo, não adianta, biblicamente falando, você dizer que crê em Deus. Eu conheço a Deus somente por Jesus.
Jesus é o que a Bíblia diz, meu irmão. É o resplendor da glória de Deus, ele que resplandece a glória, o poder, as maravilhas de Deus. E ele é a expressão exata do seu ser, de Deus. O Deus que você e eu conhecemos, nós o conhecemos por meio de Jesus. Sem Jesus, o Deus da Bíblia não pode ser conhecido. É pesado isso, né? Eu creio em Deus. Por meio de Jesus? Você crê em Jesus como sendo Jesus o Filho de Deus, o Messias, o ungido? Senão você, biblicamente falando, no Deus da Bíblia, você não crê. Não, mas eu creio no Deus da Bíblia do Velho Testamento. Mas você crê no Deus da Bíblia do Velho Testamento por meio de Jesus? Através de Jesus? Não, Jesus para mim é só um profeta. Havendo Deus outrora falado por meio dos profetas, de várias maneiras. Jesus é mais um profeta, ok. Então, o Deus da Bíblia, a Bíblia, não estou falando da Torá, o Deus da Bíblia, que compõe o Velho e o Novo Testamento, é o Deus que expressa, que se manifesta, que se apresenta na pessoa de Jesus. Sustentando, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Meu irmão e minha irmã, Jesus sustenta, ele tem nas suas mãos, ele tem na sua palavra o sustento, o firmar, o manter todas as coisas. O universo é sustentado. A terra, ela é sustentada pelo poder da palavra de Jesus. Jesus diz assim: haja divisão entre o céu e a terra. Haja divisão entre as águas e a porção de terra. Cresçam, apareçam, manifestem-se os montes, os vales. Tudo é criado e tudo é sustentado pela palavra de Deus. Então veja, meu amado, se Deus sustenta todas as coisas pela palavra de Jesus, se ele criou todas as coisas pela palavra de Jesus, diz a Bíblia no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra que criou todas as coisas, que chamou todas as coisas à existência, este verbo, esta palavra que fez com que você e eu fôssemos criados, feitos à imagem e semelhança dele, este Deus maravilhoso, poderoso, ele hoje sustenta a sua, a minha, a nossa vida por meio da sua palavra. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse: céus, terra passarão, mas a minha palavra, disse Jesus, a palavra dele, permanecerá para sempre. Portanto, eu digo, eu insisto em todo tempo, em todas as lives, em toda a história, viva pela palavra. Firme-se na palavra. Você pode e deve ter sentimentos, emoções, tudo isso faz parte da nossa vida humana. Jesus os teve, mas ele andou o tempo todo, ele viveu o tempo todo firmado pela e na palavra. Depois de ter, diz a Bíblia, versículo número 3, o Filho, que é a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. E aí, então, começa uma descrição da pessoa de Jesus, o homem Jesus. Não o Deus Jesus, mas o homem Jesus, que agora veio habitar entre nós. Este homem Jesus, disse o anjo,
a José: José, você vai colocar o nome desta criança que vai nascer de Jesus. Este nome significa: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: depois de ter realizado a purificação dos pecados. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos salva dos nossos pecados. Jesus é aquele que nos purifica dos nossos pecados com o seu sangue. Jesus é aquele que nos liberta dos nossos pecados e nos liberta da nossa natureza carnal, maligna, corrupta, perversa, por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Jesus é o nosso libertador. Jesus é aquele que nos purifica de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos justifica diante de Deus. Ele é a nossa justiça. O Senhor é quem nos justifica diante de Deus. E depois de purificar os nossos pecados, depois de nos justificar diante de Deus, de nos tornar justos diante de Deus, o que Jesus faz? Ele é levado aos céus. Ele fica aqui 40 dias com os discípulos, dando orientações, ensinos, testemunhando. Eu ressuscitei, é verdade, estão aqui os furos dos cravos, vocês podem ver as minhas feridas, mas eu agora vou ficar aqui 40 dias com vocês, dando a vocês instruções, revelações do que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, porque agora é com vocês para alcançarem os bilhões e bilhões de pessoas que irão passar por esta terra, os trilhões de todas as pessoas que irão passar por esta terra. Vocês, os discípulos, são responsáveis por proclamar o evangelho, anunciar as boas novas e dizer a eles nos próximos milhares de anos. Meu irmão e minha irmã, os discípulos pensavam na cabeça deles: bom, então Jesus está aqui com a gente, ele está indo para o Pai, daqui a pouco ele volta. Você pode ler as cartas, você pode ler o Evangelho. Eles estavam na expectativa de que Jesus fosse voltar logo, mas Jesus sabia, no seu plano macro sobrenatural, no seu plano macro de soberania, que passariam-se milhares de anos, e ele então forma estes homens com o caráter dele, com a vida dele, com a glória dele, para que estes homens, depois de 2000 anos, estivessem aqui, os homens e mulheres chamados cristãos, que creem em Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, estivessem aqui para proclamar, para dizer que Jesus Cristo, Salvador, se faz presente para nos encher com a sua glória e com a sua salvação. E agora, então, ele diz, no versículo de número, gostaria que você acompanhasse comigo: este é o Deus que você e eu temos conhecido na pessoa de Jesus. Este é o Deus que você e eu temos sido abençoados e providos na pessoa de Jesus. E então ele diz, no versículo de número 13, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? A qual dos anjos? Deus nunca disse isso para nenhum anjo, para ninguém. Mas ele disse para Jesus: você agora venceu os principados, venceu as potestades, venceu tronos, venceu todas as autoridades e todos os poderes. E agora você pode assentar-se ao meu lado, porque você terá os seus inimigos por estrado dos seus pés. Você vai pisar, eles serão um estribo, eles servirão de passagem para você. Você esmagará a cabeça da serpente. Os anjos, diz a Bíblia, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E então a palavra de Deus, eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque isto é muito precioso para você e para mim nesta manhã. E ele então diz agora assim no versículo de número 9 de Hebreus 2. Olha, irmãos, isto aqui é para você e eu entendermos que nós temos na nossa vida o maior, o melhor poder do universo. Talvez você esteja hoje pensando: minha vida está uma bagunça. Deixa eu dizer uma coisa: sua vida pode ser uma bênção. A partir do momento que você entregá-la para Jesus,
confessando a Ele como seu Salvador e como seu Senhor, e permitindo que Ele, habitando em você, te conduza numa vida de santidade e justiça perante Ele todos os dias da sua vida. A palavra de Deus diz que vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Versículo 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, de Jesus, tornasse perfeito. Ele aperfeiçoou não o Deus, não o Messias, não o Deus Filho. Ele aperfeiçoou Jesus, o nosso Salvador. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele aperfeiçoou, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, ou seja, Jesus, o homem, foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Portanto, pare de reclamar. Pare de murmurar diante dos seus sofrimentos, diante das suas dores, diante das suas lutas, diante das suas tribulações. Pergunte a Deus, Senhor, o que tu queres me ensinar? Tu queres que eu cresça? O que está acontecendo, Deus? Eu preciso aprender. Porque quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu ficarei livre deste sofrimento, desta dor. Jesus foi aperfeiçoado, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Portanto, versículo 14. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, Jesus, eu já disse aqui repetidas vezes, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então você e eu podemos ter a convicção e a certeza de que este Pai maravilhoso, este Deus santo, este Deus poderoso, em todo tempo, tem nos oferecido o melhor dele, o melhor da sua vida, o melhor do seu amor, o melhor da sua paz, o melhor da sua alegria, que está no fruto do Espírito, você sabe disso. E ele diz para você e para mim assim, não se preocupe, não se estresse, não se desespere. Veja a palavra de Deus, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo de número 17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Sangue, carne, limitações, finitudes, emoções. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18. Que esta palavra seja agora guardada no seu coração, para que diante deste maravilhoso Jesus, homem que se fez carne, habitou entre nós, entenda isto, peça ao Espírito Santo revelação. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar achando que você é vítima. Você não é vítima, você é escolhido de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Antes de Jesus criar, trazer à existência todas as coisas, o plano sobrenatural e soberano dele já havia estabelecido você como um escolhido dele. Você não é vítima da sociedade, você não é vítima da sua família, você não é vítima de ninguém. Você é um escolhido, amado, precioso, que tem um plano e um propósito de Deus para experimentar na sua vida. Tão somente receba isso na sua vida. Comece a buscar e a viver a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ele tornou-se sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e ele fez propiciação pelos nossos pecados. Versículo 18 de Hebreus 2. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, Jesus, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados.
Que o Senhor traga-nos esta revelação maravilhosa e que de uma vez por todas nós possamos viver sempre em adoração, em louvor, em exaltação e em gratidão a Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a glória dEle. Que o Senhor em todo tempo traga para a sua mente o renovo, a transformação pelo poder da palavra dEle e do Espírito Santo, e que você decida viver uma vida nova, uma vida abundante em Cristo Jesus, por meio dEle e para a glória dEle.